Eu tentei pular o tópico da noite de hoje, mas depois de meditar bastante eu decidi enfrentá-lo, porque aparentemente é um tópico simples, é o ponto de vista, todo mundo tem um, mas aqui no caso é o ponto de vista que a doutrina dos Espíritos apresenta como uma nova forma de nós chegarmos a algum lugar, e aí que a coisa complica. Por quê? Porque depende da condição que nós estamos emocionalmente, a condição que nós estamos psicologicamente e o grau de maturidade que nós adquirimos para entender o ponto de vista da doutrina espírita. Muitas vezes a gente acredita que entendeu, mas entre entender e pôr em prática vai uma distância enorme. Por isso que eu digo que é difícil o ponto de vista da doutrina espírita. Enquanto eu estava trabalhando o conteúdo que a gente vai ver hoje, eu procurei lembrar algumas cenas da minha vida. E uma delas, das mais antigas, eu lembrei que eu morei à beira de um rio e tinha um grupo de pessoas, acho que eram ex-escravos, que de vez em quando vinham à cidade nas canoas deles. E a mentalidade que eles tinham era muito restrita à pesca, à caça e à forma como eles viviam. Eu morava numa cidade pequenininha, depois eu mudei para Natal, depois para Nova York e hoje aqui em Brisbane. E agora o microfone. Tá gravando, viu? Ok, sem tapinha. Muito bem. Bom, na minha trajetória daquela pequena cidade à beira do rio, ou lugarejo, ao dia de hoje, eu creio que a minha mentalidade avançou bastante. Tanto que eu sinto dificuldade de, quando eu vou à minha cidade de origem, de me readaptar àquela circunstância. Creio que vocês provavelmente já passaram por isso, vivendo fora do país. Quem não mora fora do país, mas enfim. A gente avança no tempo e os nossos referenciais mudam. É basicamente isso que acontece. E se nós deixarmos, eu busquei essa linha comum, esse lugar comum, que todos nós temos essa experiência de vida, de a nossa opinião há 10 anos passados sobre um determinado assunto provavelmente era diferente, é diferente da opinião que nós temos hoje, ok? Nosso ponto de vista muda de acordo com as referências que nós temos. Então, acredito que aqueles pescadores lá do rio que eu tive a oportunidade de ver 10 anos passados, em lugares diferentes, eles teriam uma opinião diferente. Bom, a proposta do cristianismo foi arrancar os judeus daquela posição em que eles estavam e dar um salto para uma nova concepção de vida. A proposta de Jesus foi muito simples, uma nova concepção de vida, uma nova concepção de Deus. O Deus pregado por Moisés não era mais aquele Deus que Jesus estava trazendo. E ele sintetizou basicamente a mensagem nova, dizendo que Deus é amor, que Deus não castiga, mas Deus quer o avanço moral de cada indivíduo. Muito bem, a proposta de Jesus foi mudar o ponto de vista a respeito de Deus e a respeito do próprio indivíduo. O ponto de vista que está sendo apresentado hoje é o ponto de vista da doutrina espírita, que quer que cada um de nós compreenda e absorva mais e mais e mais o ponto de vista de Jesus. Então, vamos entrar, e como é a continuação do conteúdo da semana passada, nós vamos trazer basicamente as mesmas citações. A única diferença... Ok. A única diferença é que eu tirei dessa vez o conteúdo da Bíblia católica. Então, com os versículos que estão aí, mas o conteúdo é basicamente o mesmo, só para mudar. Quer dizer,
Quem quiser dar uma olhadinha no conteúdo da Bíblia Católica ou da Bíblia Evangélica, é só ir em capítulo 18, João 33, 36 e 37. Mas o mais importante é que no 37 da semana passada está mais sucinto a citação que é trazida no livro no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas eu peguei na Bíblia Católica porque na citação do Evangelho, essa partezinha aqui não está bem clara. Porque Jesus disse, eu sou rei. Tá? Mas isso aí é só um detalhe para que a gente possa depois checar, porque eu aconselho sempre, está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, mas você tem uma Bíblia católica, uma Bíblia protestante, checa, lê um pouco mais e verifica. Bom, todo o que é da verdade, ouve a minha voz. Essa citação de Jesus tem um endereço, e esse endereço é específico, é você. Mas você tem que estar com a verdade para poder ouvir a voz de Jesus. Tá? É uma condição que ele coloca para que a gente possa assimilar a mensagem dele. Mas vamos deixar isso um pouco mais para frente. Entramos agora no conteúdo mesmo do livro no Evangelho, no tópico 5. E como sempre, eu gosto de trazer o conteúdo que está lá, para dizer que eu não estou trazendo uma interpretação diferente, mas eu quero ler junto com vocês para ver se a gente consegue tirar uma interpretação comum do que está no livro. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir, no amanhã, no futuro. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens. A gente chega já lá. Porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir, porque muda completamente o ponto de vista sobre a vida terrena. Tiramos algumas palavras do meio e uma nova frase surge, afirmando exatamente o conteúdo. A ideia clara e precisa. Se Kardec destacou dessa forma, ele quis dizer, se a gente for trabalhar com a ideia ao contrário, que havia ou há uma ideia confusa, uma coisa não muito clara nas nossas vidas, na forma como nós encaramos Jesus, na forma como nós vemos Deus. Por isso ele diz, a ideia clara, porque antes não estava claro, não está claro, a gente precisa clarear esse entendimento nosso. Vai permitir que a nossa fé fique mais forte, mais robusta, mais sólida. E vai fazer com que a gente deixe de estar tão apegado à vida terrena. Tem uma razão para isso. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, uma nova condição, que é indefinida, ela é longa, extensa, é interminável, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes. As vicissitudes não passam de incidentes, é o que ele está dizendo. Que ele suporta com paciência por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais feliz. Bom, a gente trabalhou já na reunião passada que a doutrina espírita, ela simplesmente coordena um tanto de informações que existe aí ao nosso redor para que a gente possa compreender o que é essa vida espiritual. E no domingo passado, nós falamos que o céu e o inferno têm vários depoimentos de pessoas que depois de deixar o corpo físico, ou seja, depois da morte do corpo físico, deram uma série de depoimentos, foram invocados em espírito numa reunião mediúnica na presença de vários médios e Kardec. Kardec questionou esses espíritos, outras pessoas que estavam nessas reuniões também fizeram a mesma coisa, e cada espírito desse, através de um determinado médium, expôs um ponto de vista sobre a sua condição na espiritualidade. E cada um disse como chegou ao plano espiritual,
o que ele passou. Está tudo isso lá no céu e o inferno, tem vários depoimentos dividido em 3 sequências de pessoas, os que estavam realmente, tiveram muita dificuldade, os intermediários e os felizes. E no domingo passado, nós sugerimos que as pessoas pegassem esse livro e dessem uma olhadinha, porque a proposta do Espiritismo é essa, é fazer com que você investigue, e na medida que você investiga, amplia seu conhecimento e te dá uma nova direção. A proposta é essa, tornar o que é obscuro numa coisa clara. A morte, nada mais restará de aterrador, porque a gente tem medo de morrer. Se alguém aqui disser que não tem medo, eu vou dar parabéns, porque eu também tenho. Mas a proposta do Espiritismo é tirar esse medo, é fazer com que eu compreenda que eu estou um corpo, mas eu sou um espírito. Eu tenho um passado, mas acima de tudo, eu tenho um futuro. E é essa certeza que vai mudar a minha vida agora. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz. Olha só essa frase, porque ela pode dar gerar um mal-entendido. Eu li várias vezes. Quando você diz assim, que a pessoa, ao morrer, entra numa mansão de bem-aventurança e de paz, é como se você estivesse prometendo um céu. Mas não é exatamente isso que ele quer dizer. Quando você estuda o Espiritismo e você compreende o que é o mundo espiritual e você se desapega do mundo material, você, ao retornar ao plano espiritual, você já não tem aquele apego que muitos de nós ainda têm ao plano físico. Não tem as dependências emocionais, não tem as dependências materiais. Com isso, retorna para um lugar que é supostamente desconhecido, mas numa condição de quem está chegando bem resolvido. A proposta do Espiritismo é fazer com que cada um se resolva interiormente. Porque se você, ao chegar ao seu momento de deixar o corpo físico, estiver em equilíbrio, sem medos, sem traumas, sem situações mal resolvidas, você com certeza vai entrar numa mansão de bem-aventuranças e de paz. Por isso, eu fiz essa ressalva agora para que a gente não entenda essa frase da forma imediata que a gente lê. Tá? É uma condição que nós temos para chegar nesse estado, em bom estado. Sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira aquela muito do seu amargor. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de encontrar algumas pessoas, ao longo da jornada de cada um, em que, mesmo vivendo em simplicidade, sem muitas posses, essas pessoas eram felizes. Mesmo vivendo contextos familiares difíceis, financeiros, de saúde, eram felizes. Porque essas pessoas provavelmente chegaram a esse estado, não necessitando da orientação da doutrina espírita. A doutrina espírita é uma ferramenta para o indivíduo crescer. Existem outras por aí com resultados maravilhosos. A diferença é que nós usamos a razão, nós usamos a filosofia, mas baseamos tudo isso na religião, no cristianismo. Enfim, essa condição interior é que vai fazer a grande diferença na vida da gente. Olha só, pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente, investe tudo. Nenhum bem divisando mais precioso do que os da terra, torna-se qual criança que nada mais vê além de seus brinquedos. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de encontrar pessoas possessivas, egoístas, orgulhosas, déspotas, violentas. Eu creio que vocês já encontraram alguma dessas pessoas. São pessoas que estão presas muito nessa questão material. É meu, eu vou lutar por isso, custe o que custar.
não importa quantos eu derrube na minha caminhada, quantos eu machuque, mas eu quero, eu faço. É um pensamento positivo, mas centrado numa base que não leva a lugar algum. A perda do menor deles lhes ocasiona causticante pesar. Um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima. O orgulho ou a vaidade feridos são tantos outros tormentos que lhe transformam a existência numa perene angústia, infligindo-se-lhe, desse modo, a si próprio, verdadeiras torturas de todos os instantes. Creio também que muitos de nós já tivemos a oportunidade de ver situações como essas. Pessoas com extremo apego, que, vendo aquela situação escorrer pelas suas mãos, se revoltam com a vida e dão coice, dão patadas naquelas pessoas que estão próximas, porque a vida para essas pessoas é muito material, ela não tem nenhuma noção de espiritualidade. Então, quanto mais ela faz por onde para se sentir segura, ela não se importa. Tem muitas pessoas nessa situação. São como crianças, que quando você tira um brinquedo, ela se revolta, esperneia. É a mesma postura. São adultos que não cresceram interiormente. São pessoas que não conseguiram dar um salto à frente. Colocando o ponto de vista de onde considera a vida corpórea, no lugar mesmo em que ele aí se encontra, vastas proporções assume tudo o que o rodeia, o mal que o atinja, como o bem que o toque aos outros. Grande importância adquire aos seus olhos. A frase parece até que ela foi mal construída, mas lembre-se, esse texto originalmente era francês, o francês de alguns dias atrás, mudou para o português. A forma como a frase foi construída, às vezes dificulta o entendimento da gente. Mas o que ele quer dizer com esse parágrafo? Quando eu ponho que a vida material, a vida corpórea é tudo para mim, eu tenho uma grande chance de me decepcionar. E tudo fica muito grande. Uma decepção amorosa. Fulano de tal me deixou por outro. Aí você vai pegar a arma para matar aquela pessoa. Precisa disso? Não. Simplesmente alguém que não entendeu que aquela relação não foi ou não era boa o suficiente para ele, acabou. Mas a necessidade da satisfação interior faz com que a pessoa cometa um crime por causa disso. Porque o problema, que era aparentemente pequeno, se tornou muito grande, porque o entendimento daquela pessoa está voltado para aquele mundo. Aquele que se acha no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande. Assim, os homens que ocupem as altas posições como os monumentos. Suba ele, porém, a uma montanha e logo bem pequeno lhe parecerão homens e coisas. Quando eu li essa segunda parte aí, eu lembrei que quando a gente é criança, dependendo de onde nós vivemos, a gente arquiva na memória uma ideia dos prédios, uma ideia das ruas, uma ideia do tamanho das pessoas. E passado algum tempo, se a gente volta ali, a gente vai dizer, poxa, mas eu tinha a impressão que esse prédio era maior. Poxa, eu tenho a impressão de que essa rua era mais larga. Olha, fulano, mas ele está tão mirradinho. Por quê? O seu entendimento na faixa dos 7, 8, 10 anos sobre aquele contexto é um. Quando você cresce, fisicamente o seu tamanho muda. Então até a visão que você tem muda também, óbvio. Se você vive 10, 12, 20 anos morando numa cidade, num determinado bairro que nunca sai para canto nenhum, tudo que está ali, fisicamente falando, os prédios, as ruas, os carros, socialmente falando, o delegado, o médico, o advogado, o prefeito, parecem pessoas muito altas na hierarquia da cidade, distantes de você, que é um simples cidadão.
Mas quando você muda para uma outra cidade, muda seu contexto social e você volta para a sua cidade, e se ela estiver assim, tipo num lugar baixo, você parar na entrada da cidade para olhar, você vai dizer, parecia tão diferente, parecia tão grande, parecia tão difícil de permitir que eu me relacionasse com as pessoas. Eu estou voltando para esse lugar onde eu vivi 20 anos da minha vida, mas agora eu sou diferente. A cidade mudou? As pessoas mudaram? Provavelmente não. Marcela sempre fala isso quando volta para Natal. Não é que a vida das pessoas parou, mas os referenciais que ela tem hoje são diferentes daquele que ela tinha quando ela morava lá no bairro que a gente morava. Simples assim. Não foi o lugar que evoluiu ou não, foi a sua mentalidade que mudou. Pode ser para o bem, pode ser para o mal. Mas o que nós estamos trazendo aqui... Eita, acho que eu tenho que falar mais rápido. O que eu estou mostrando aqui é que é preciso mudar nosso ponto de vista. É o que sucede ao que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade, tanto quanto as estrelas do firmamento, perde-se na imensidade. Percebe, então, que os grandes e pequenos estão confundidos, como formigas sobre um montículo de terra, que proletários e potentados são da mesma estatura. E lamenta que essas criaturas efêmeras e tantas canseiras se entreguem para conquistar um lugar que tão pouco as elevará e que por tão pouco tempo conservarão. Daí se segue que a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé na vida futura. Quando você vive num lugar, como eu falei, 10, 20 anos ou mais, você vê, vamos considerar uma cidade, um bairro, em que as pessoas façam de tudo para disputar uma posição política, chegar, por exemplo, à Câmara Municipal, à Câmara Federal. Aí tem aquelas campanhas políticas em que as pessoas vão para as ruas, fazem de tudo para chamar a atenção do eleitor, faz um esforço, né? Você passa 10 anos fora e volta, vê aquela vida exatamente do que ela é. E você para pensar, será que o que essas pessoas estão lutando é algo realmente significativo? Será que isso vai fazer uma grande diferença na vida delas? Vamos falar da questão política, em que as pessoas pagam aos eleitores para poder conseguir o voto? Será que comprar o voto de alguém é algo realmente digno? O fato do crime sendo praticado vai realmente levar aquela pessoa a algum lugar? O preço que elas vão ter que pagar no futuro de uma consciência comprometida com o erro vai justificar 5 anos à frente de um governo, à frente de um órgão? E você para pensar, ok, talvez o meu emprego, na cidade que eu vivo hoje, não remunere tão bem quanto aquele político que era meu amigo, que está fazendo essas coisas, mas eu estou com a consciência limpa de que fiz a coisa certa. Isso faz diferença na vida da gente. É basicamente isso que ele está dizendo aqui, que é muito importante você saber onde você está, não se misturar no jogo de poder, buscando algo temporário que não vai te levar a lugar algum. Tem coisas mais importantes sendo oferecidas, sendo trazidas até você, e cabe a você abraçar isso ou não. Se toda a gente pensasse dessa maneira, disse-ia tudo na terra. Será que eu passei da página certa, Humberto? Como é que eu faço aqui? Eu olho para cá. Eu não vejo o que está ali. Eu tenho que olhar para... Ok, acho que é ali. Desculpa que eu estou vendo a barra aqui. Ok, é isso mesmo. Se toda a gente pensasse dessa maneira, disse-ia tudo na terra periclitaria, porquanto ninguém mais se iria ocupar com as coisas terrenas. Não, o homem instintivamente procura o seu bem-estar, e embora certo de que só por pouco tempo permanecerá no lugar em que se encontra, cuida de estar aí o melhor ou menos mal que lhe seja possível. Essa
frase longa de Kardec quer dizer o seguinte: algumas pessoas acham que à medida que as pessoas deixem de ser materialistas, deixem de ser possessivas, passem a ser mais espiritualistas, elas não queiram cuidar da vida, da sociedade, de obter uma profissão melhor, de ter uma posição melhor. E não é bem isso. Na medida que você amplia seus conhecimentos, você se humaniza, se você se espiritualiza, você cresce moralmente, não significa que você vai abandonar sua vida terrena em detrimento de uma vida material incerta. Não. O instinto de preservação faz com que você continue lutando, mas dessa vez pelas coisas certas e da maneira correta. Deus, consequentemente, não condena os gozos terrenos. Condena, sim, os abusos desses gozos em detrimento das coisas da alma. Contra tais abusos é que premunem os que a si próprios aplicam estas palavras de Jesus: meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura assemelha-se ao rico que perde sem emoção uma pequena soma. Aqueles cujos pensamentos se concentram na vida terrestre assemelham-se ao pobre que perde tudo o que possui e se desespera. Eu trouxe essa imagem do filme Nosso Lar para mostrar o André Luiz, o tanto de apego que ele tinha à vida física e as consequências que ele colheu quando deixou o corpo físico. Esse filme é maravilhoso, não pelo filme em si, mas pelo contexto que ele representa. O Espiritismo dilata o pensamento e lhe rasga horizontes novos. Em vez dessa visão acanhada e mesquinha que nós temos, que o concentra na vida atual, que faz do instante que vivemos na Terra único e frágil eixo do porvir eterno, ele, o Espiritismo, mostra que essa vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. E olha o que ele criou. Mostra a solidariedade que conjuga todas as coisas, todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. É uma nova visão. Faculta, assim, uma base e uma razão de ser a fraternidade universal. Enquanto a doutrina da criação da alma por ocasião do nascimento de cada corpo torna estranhos uns aos outros todos os seres. Kardec faz uma menção àquelas pessoas que defendiam que não existe nada além da morte do corpo físico, que tudo acaba. Essa solidariedade entre as partes de um mesmo todo explica o que é inexplicável, o que o inexplicável se apresenta, desde que se considere apenas um ponto. Esse conjunto, ao tempo do Cristo, os homens não o teriam podido compreender, motivo porque ele reservou para outros tempos o fazê-lo conhecido. Eu falei que esse assunto é um tanto complicado. Imagina Jesus tentando conversar com os judeus, oferecendo essa reflexão. Não era impossível naquele tempo e ainda é difícil nos dias de hoje. Porque a proposta dele é que, olha gente, deixa de ser material, deixa de ser possessivo, deixa de ser egoísta, deixa de ser um monte de coisas. A vida é muito mais que o físico. Aí alguém poderia dizer assim, mas eu não estou vendo nada, então tá bom assim. E as pessoas entram de cabeça nesse processo. A mesma coisa acontecia na época dos judeus e continua acontecendo com todo mundo hoje. Mas a proposta é uma base e uma razão. A base é o cristianismo. A razão faz com que você passe a pensar sobre tudo que está ao seu redor, sobre o que realmente tem valor daquilo que não tem. E aí você passa a se reeducar. Ninguém está fazendo por você, você está fazendo por você. E aí ele fala, fraternidade universal. Mas quando a gente olha na frase anterior, a gente está vendo o universo.
Está vendo as galáxias? Nem sei o que é isso aqui, eu peguei do Google. Enfim, o que importa é que o Deus que a gente professa, que a gente acredita, Ele está para todo o universo, independente em qual planeta nós estejamos. Mas cada planeta, como qualquer lugar, nós temos representantes de Deus para nos auxiliar. Graças a Deus, na Terra nós temos o nosso representante mais conhecido, que é Jesus Cristo. Mas, se a gente for usar a razão, e usando as próprias frases de Jesus, na casa do meu pai há muitas moradas, a gente vai ver que existem muitas moradas. Inclusive, esse é o tema do próximo domingo. Muito complicado também. Mas, enfim, nós não estamos sós. Nós não estamos sós nesse grupo. Estamos aqui, nós encarnados, e um monte de amigos nossos realizando as tarefas deles. Aí fora, tantas outras pessoas vivendo suas vidas. Mas no nosso dia a dia, nós também não estamos sós. Nós estamos trabalhando com outras pessoas. Nós estamos dividindo experiência dentro da nossa família. Nós estamos sempre em contato com alguém. Nós que moramos na Terra, estamos dividindo um espaço no universo, junto com outros seres. Então nós nunca estaremos sós. Cabe a cada um de nós decidir ser parte ativa no processo de solidariedade entre as partes de um mesmo todo, entre as partes da obra de Deus. É basicamente essa mensagem. Seja solidário, ame a si próprio, ame a si mesmo como ao próximo. Ame, seja solidário. Essa é a proposta de Kardec. Porque é o meio que nós temos de encontrar a paz que nós precisamos, o equilíbrio que nós precisamos, para ver que eu estando bem, eu posso ir para onde eu quiser. Eu estando mal comigo mesmo, mal resolvido, eu tenho um problema a administrar. Mas graças a Deus, a gente já está conseguindo luzes para nos clarear a mente nesse processo de crescimento individual. Bom, dos 15 minutos que eu tinha para perguntas, eu só tenho agora 7. Se alguém quiser fazer alguma pergunta dentro do tema, para a gente poder conversar. Lembre-se que o tema de hoje é o ponto de vista. Preciso ou não preciso mudar meu ponto de vista sobre a vida? Falei demais, não foi? Interna, né? Isso é parte do processo, é uma indicação que aquela pessoa está pronta, uma mudança? Ou... Acredito que sim. Eu acho que quando você começa a se questionar, quando você começa a reavaliar os valores que você tem na vida, já é a base para uma tomada de posição, porque nós precisamos de uma tomada de posição, nós precisamos ser mais ativos, agir. Nós precisamos deixar a fase infantil em que nós éramos carregados pelas mãos, como crianças. Hoje o que é exigido de cada um de nós é que nós comecemos a andar, a dar aquele passo, mesmo trôpego, de uma criança que começa a deixar de engatinhar para começar a andar. Tem dúvida? Faça perguntas. Tem questionamentos? Busque respostas. Não deixe a insatisfação tomar conta do seu coração. Se algo te machuca, divida com alguém. Não deixe nenhum sentimento negativo dentro de você. Faça aquela limpeza que você precisa para pôr para fora tudo que incomoda, tudo que está fora do lugar, tudo que precisa ser reciclado. Não deixe nada de ruim no seu coração. E essa é a proposta do Espiritismo, fazer com que a gente reflita sobre o que nós temos aqui. Tem gente que guarda muita coisa ruim no coração. Por que você quer guardar coisa ruim no seu coração? Não guarda, não.
É, eu sei mais ou menos. Essa preparação sua também em relação à resposta que você vai estar ouvindo. É, Você vai ler a resposta que você estava precisando escutar e tentar no outro dia. você trouxe um ponto você trouxe um ponto muito interessante. Porque no processo que nós temos que adentrar, que é de reorganização interior, a gente tem que lembrar de uma coisa: eu estou em franco processo de mudança e de crescimento, mas o meu companheiro não está. Pode não estar. E aí o que é que eu vou fazer? Bom, se eu tentar empurrar meu novo ponto de vista para essa pessoa, eu vou ter um conflito, ok? Então, em vez de você tentar convencer o outro com um novo ponto de vista, você deixa quieto. Você muda e, em vez de falar, você age. Mude a si mesmo. Transforme seus atos de acordo com o novo pensamento que chegou à sua mente. Faça, de fato, algo real em que você seja o exemplo vivo e não a palavra. É a atitude positiva que vai fazer com que os outros passem a observar, a olhar você com outros olhos. É possível até mesmo que você seja criticado pela mudança. A Marcela, durante muito tempo, foi chamada de ratazana de sacristia, porque ela só queria viver dentro de um centro espírita. Tá? Ela está errada? Eu acredito que não. Mas as pessoas que estavam criticando-a, se não compreendem essa nova visão de vida que ela adotou, é provável que no futuro vão entender. O que importa de tudo isso é que nós não podemos deixar que a opinião dos outros guie nossas vidas. Se eu não posso ter aquela pessoa que eu amo tanto dentro da minha nova concepção de vida, tudo bem. Vou fazer o melhor para conviver pacificamente. Afinal de contas, essa é a nova proposta que eu tenho, viver em paz. Eu quero exalar paz ao outro. Eu quero exalar amor ao outro. Eu não posso simplesmente, a partir de hoje, amar os meus inimigos, porque isso aí seria hipocrisia. A gente não consegue dar um salto tão alto como esse. Mas eu posso organizar meus pensamentos para, nesse processo de reeducação, começar a ser um exemplo vivo. Aprender a pedir desculpas, aprender a pedir perdão e estar disposto a não ser perdoado. Não tem nenhum problema. A única coisa que a gente tem que ter em mente: eu estou em busca do meu equilíbrio íntimo. Eu preciso estar em paz comigo, com os meus sentimentos. O melhor que eu puder fazer para reorganizar a mim mesmo é o que eu tenho que fazer. Afinal de contas, eu só posso amar ao próximo se eu me amar. E eu tenho que me amar para poder amar ao próximo. E o tempo acabou.